Batuques e confetes. Olá, pessoas! Aqui é a Nath Fischer do Batuques e Confetes e chegamos ao nosso 163º episódio. E esse episódio, Gabi não gosta de falar não, porque ela é muito low profile, entendeu? Mas eu não sou. Então, vou falar que é um episódio de comemoração do aniversário de Gabriela, né? Vai entrar no ar um dia antes do aniversário da Gabi. Fala aí, gente. Aqui é a Gabi Moreira. Já tô sendo explanada no início do episódio, né, Nath? A ideia é ser low profile e você tá explanando aí, né? Mas tudo bem, Nath, tudo bem. Então, para abafar isso, a gente tem uma coisa para contar para vocês. Gabi, já temos data e tema. Os convidados a gente ainda não vai falar, não. Vocês vão ficar sabendo durante a semana. Mas já temos data e tema do próximo programa ao vivo lá no Santo Remédio, né? Com certeza, Nath. Então, gente, ponham na agenda, dia 19 de março, a partir das 8 da noite, a gente vai conversar sobre os desafios para botar o bloco na rua. E esse tema que tem tudo a ver com a convidada que a gente vai receber hoje, que também tem tudo a ver com o Dia Internacional da Mulher. A gente não podia ter unido melhor as coisas, né, Gabi? A gente hoje está recebendo um mulherão do carnaval. A Nath, com o perdão aí, mulherão da porra, Nath. Então, faça as honras da casa e chama nossa convidada. Bom, gente, hoje nesse Batuques e Confetes da semana do Dia da Mulher, né? Acho que não tinha um dia mais forte para a gente estar recebendo a nossa convidada hoje. A gente está recebendo a Rita Fernandes, né? Jornalista, fundadora e presidente do Sebastiana, fundadora do Imprensa Que Eu Gamo. E aí, Rita, tudo bem nesse pós-carnaval? Tudo bem, bem cansada, né? Carnaval foi intenso esse ano, nossa. Rita, quando a gente fala em carnaval no Rio, você é uma das primeiras pessoas, ainda mais para quem está no carnaval de rua, que vem à cabeça, né? Mas eu acho muito interessante, até para a gente começar citando, que você não é carioca, né? Você virou um símbolo de carioca, mas você não é carioca. Como é que começou essa tua relação com o carnaval? Então, eu assim, eu acho que hoje eu já sou carioca, né? Carioca é todo mundo que tem esse espírito da cidade, né? Eu só não nasci aqui, então eu nasci em Minas, nasci em Juiz de Fora, vim muito pequena com meus pais, vim de lá para cá, mas assim, me tornei uma pessoa carioca, essa coisa da alma carioca, da rua, da festa, né? Isso faz parte aí do meu DNA. E eu acho que eu não consigo nem morar mais num lugar diferente que seja do Rio de Janeiro, né? Acho que esse modus operandi de viver no Rio, essa descontração, né? Eu circulo por muitas cidades e vejo, né? Por exemplo, eu gosto muito de Pernambuco, mas é um outro jeito também de viver, a Bahia também, Salvador lá, é outro jeito de viver, mesmo sendo descontraído, mesmo tendo praia, mas tem uma outra forma. E essa forma do Rio é muito impressionante. E eu acabei assim entrando nessa coisa de carnaval muito por acaso, porque eu sou uma fuliana desde que eu nasci, né? Meus pais contavam assim que eu já nas festas lá de Minas, que eram as festas da Sexta-feira da Paixão, eu já confundia o cortejo da sexta-feira com o carnaval de rua, com aquele carnaval que tinha na cidade, tinha banda, os homens se fantasiavam de mulher, mulher de homem, aquela coisa que ainda existia, fantasias diferentes, e eu gritava assim, quando eu ia para a Sexta-feira da Paixão, que estava tendo ali aquele cortejo, as pessoas vestidas de anjo, outras vestidas de Nossa Senhora, né? E toda aquela, enfim, havia cruzes da Sexta-feira da Paixão, elas cantavam, andavam e eu gritava, viva o carnaval, muito pequena, sentada assim no ombro, no cangote do meu pai. E ele achava engraçadíssimo, porque ele era ateu, meu avô não, meu avô, o sogro, já era bem religioso, então ficava ali aquela competição daquela filha que confundia. Mas, ao mesmo tempo, meu avô era minha referência de carnaval, porque extremamente religioso, mas extremamente carnavalesco. Aquele homem adorava uma festa, adorava um carnaval. São as contradições de Minas, né? Na verdade, são contradições no sentido, mas tem tudo a ver com a formação daquele povo, que ao mesmo tempo que é muito barroco, e aí é muito ligado com essa religiosidade pesada das igrejas, das tradições,
também tem uma coisa da festa no quintal, da mesa farta, de todo mundo conversando naquela mesa. Então, as famílias mineiras, elas são muito festeiras. E foi assim que eu fui sendo criada. E aí, no Rio, eu fico com essas duas influências, né? De uma raiz de Minas, onde eu voltava para lá para passar os carnavais, mas principalmente as férias, ainda muito pequena, com meus primos todos lá. Então, a gente voltava para lá para as férias e voltava para lá para o carnaval, que era onde eu tinha mais contato com o carnaval. Então, eu ia para o carnaval de rua, de Juiz de Fora, tinha uma banda que chamava Banda Daqui, que a gente adorava, abria o carnaval. Aí tinha os blocos de rua, tinha também as escolas de samba de lá, que eu também ia, e tinha uma coisa que era muito característica daquela época, que eram os bailes de clube. Então, a gente fazia uma fantasia para cada noite, não podia repetir a fantasia, aí juntava-se aquela galera, fazia fantasia igual, pelo menos fazia uma turma. Então, tinha a turma dos metralhas, né? Aquele personagem da Disney, da revista da Disney. Então, vinha a gente já sabia, aí tinha a rixa das turmas também, então vinha aquela turma fantasiada, todo mundo de metralha, mudava a cada ano a sua roupa de prisioneiro, e aí tinha nós. Então, nessa coisa do carnaval, eu fui sendo moldada no carnaval. E carnaval é uma coisa só, quer dizer, o espírito do carnaval, o espírito de Momo, ele é uma coisa só, independente de onde você está. Vai mudar a forma de manifestar, né? Em Minas é uma coisa, no Rio é outra. Lá em Pernambuco, a gente vai ter milhões de formas, desde o frevo até os maracatus, os caboclinhos, laúça, tem muita coisa. Aí você chega na Bahia, já tem outra coisa, chega no Pará, são as guitarradas, você tem o carimbó, no Centro-Oeste você tem outras manifestações, mas não importa, o espírito do carnaval ele é um só, né? É aquilo que move a gente para esse lugar de liberdade, esse lugar libertário, esse lugar em que tudo pode, no sentido de romper e de transgredir, né? De romper com os padrões sociais e de transgredir, e de uma alegria imensa, incomensurável. Então, esse é o espírito do carnaval. E isso eu trazia da minha família e trazia em mim. E aí, naturalmente, eu caí no Carnaval do Rio. Não, isso é legal. Eu segui o caminho contrário durante 2 anos. Fui conhecer o Carnaval de Belo Horizonte de rua. E foi isso, assim. Eu tinha tido um bloco aqui no Rio, o bloco terminou. Eu falei, chega, não quero me envolver com o Carnaval, tá muito cheio. A gente não consegue não se envolver com o Carnaval, né? E fui conhecer o Carnaval de BH. Fiquei apaixonada também. Falei, agora meu coração tá dividido entre o Rio e BH no Carnaval, assim. Os caminhos do carnaval são muito engraçados, né? Como é que a gente vai entrando. A verdade é que é uma mosca azul que, quando pica a gente não consegue largar isso nunca mais. Eu, por várias vezes, milhões de vezes, eu já disse: eu não quero mais, chega, já deu, carnaval, estou cansado, quero fazer outras coisas e tal. Mas vai chegando ali, né, novembro, outubro, novembro, o Ziriguidum já começa aquela movimentação. Aí, quando chega o verão mesmo, que o Saara lá, né, já está cheio de fantasia, aí começa um monte de festa, de posts, aí não dá, né? E aí eu também estou à frente de muitos blocos hoje, né? Assim, embaixo do guarda-chuva da Sebastiana hoje, a gente tem 14 blocos grandes, importantes, aí na história do Rio. Tem alguns blocos que já pararam, que também faziam parte desse conjunto, como o Escravos da Mauá, o Bloco de Segunda, o Ansiedade, são 3 blocos que também fizeram parte da nossa associação, mas que por vários motivos diferentes foram parando. E, para completar, além do carnaval de rua, eu acabei me metendo nessa coisa de fazer também um festival de carnaval, né? Aí não bastava o carnaval só do Rio, eu também inventei a moda de fazer um carnaval, um festival que mistura os carnavais do Brasil. E agora, não satisfeita em fazer isso aqui no Rio, eu também expandi para Olinda, quer dizer, botei um pé em Olinda. E sabe Deus lá o que vai acontecer em 2025. Porque vai indo, a coisa vai acontecendo, vai indo. Quando eu vejo, eu vou me empolgando. Quando eu já vi, eu já estou lá, né? No carnaval todo. Então, é uma mosca que morde a gente
e que eu acho que vai até o fim da vida. Não tem... Claro que muda a disposição. Eu hoje não sou uma pessoa que vai para o carnaval e cai dentro de um bloco e fica louca, e fica horas, e, né? É muito diferente o meu lugar hoje no carnaval. Não só pelo papel que eu tenho, que é um papel público, né? Que já assim, eu já sou reconhecida. Então, claro que exige um outro comportamento também, mas também porque eu não tenho mais fôlego, porque eu já não sou mais uma menina para poder cair naquela folia toda como era, né? Quer dizer, já vem uma nova, vieram muitas novas gerações, e aí, carnaval também, eu acho assim, carnaval, ele é uma coisa de grupo, né? Por mais que alguns possam ir, e claro que nada impede que você vá sozinho para o carnaval, mas lá você vai encontrar alguém que você conhece, você vai conhecer alguém, você vai passar a fazer parte de uma turma ali. E aí, quando a turma da gente começa também a ficar cansada, e nem todo mundo é tão mordido assim pela mosca azul, aí você vai começando a não ver muito sentido em ir para o carnaval e também não encontrar os seus, né? E vai ficando uma coisa assim, você vai se transformando o papel, né? Então, por exemplo, eu vou para blocos menores, que eu vou encontrar meus amigos, eu vou para blocos onde a música tem... Eu estou falando isso que eu vou não profissionalmente, eu vou para me divertir, onde a música faz muito sentido para mim, como é o Boitatá, né? Esse ano eu fui para o Cordão do Boitatá, eu não ia há anos, que eu não conseguia ir no Boitatá, estava sempre ocupada, sempre trabalhando, e eu pensei, não, eu preciso ir no Boitatá, porque eu amo o Boitatá. Boitatá, para mim, assim, a matriz do que é o carnaval, né? Porque tem fantasia, porque tem música, porque tem magia, porque tem circo, desculpa, gente, porque tem dança. Eu reconheço o carnaval ali, né? Claro que tem outros carnavais, mas aquele é o carnaval que eu gosto. É o carnaval nostálgico, é o carnaval do mito da Colombina, do Pierrot, do Arlequim. Então, tem um romantismo naquele carnaval que é o que me toca. Acho que cada um, né, sabe o carnaval que lhe toca. O meu é esse. Então, é lindo demais. Aquele cortejo, então, aquele cortejo do Boitatá, eu não consigo não chorar. Não tem um ano que eu não vá, que eu não consigo não chorar. Eu também, porque ele emociona. Quer dizer, ele mexe com uma emoção da tradução literal do que é o carnaval, do que é estar no carnaval. Então, quem de verdade é do carnaval e gosta do carnaval com essa paixão, vai para o Boitatá. Tanto que o público do Boitatá é muito característico, né? Você vai encontrar lá pessoas que amam o carnaval profundamente, profundamente. Diferente quando você vai para um bloco de artista, por exemplo, e que as pessoas vão com outras motivações, né? E que vão com outras leituras e com outras intenções de carnaval. Então, é claro que esses públicos, eles são absolutamente diferentes, e claro que tem espaço para todo mundo, eu não estou criticando nem nada, eu acho que é isso que eu falei, cada um tem o seu carnaval. O meu carnaval não é aquele, o meu carnaval é esse, onde eu vou reconhecer os arlequins, as colombinas, os perroas, onde eu vou encontrar os músicos que estão ali, são músicos profissionais, mas que estão ali de graça, entregando tudo, porque também amam aquela rua, aquele trabalho, ligados às tradições das festas populares. Você vê que tem estudo, que tem profundidade, que tem pesquisa, que tem brasilidade, mas tem de verdade, que tem diversidade de verdade, sabe? Não é aquela coisa feita para inglês ver, não é aquela maquiagem para um marketing de patrocinador, né? É a mesma coisa o Céu na Terra, é outro bloco que tem o mesmo DNA, e que eu faria também a mesma tradução, que para mim foi assim de um luto enorme, foi o final dos Cravos da Mauá, que para mim era um dos blocos mais bonitos do Rio de Janeiro. E era um bloco assim, que me emocionava, eu não estou brincando. Eu chorava do início ao fim, eu não conseguia. Eu começava, daqui a pouco eu estava rindo, daqui a pouco eu estava chorando. E o último desfile do Escravos da Mauá, ele foi a gente não sabia que o bloco ia acabar, né? Foi impressionante, porque parecia mesmo que era o último desfile, porque foi uma catarse, com uma melodia linda, uma música linda,
uma vibração e um público que aprendeu aquela música ali, que cantava todo mundo junto, e foi um desfile assim, muito impressionante, que era o da Lagarta, da Borboleta do Sertão, que falava disso, né, de uma transformação, como que pode, em condições tão adversas, uma lagarta se transformar em borboleta, né, fazendo um paralelo daquilo que a gente estava vivendo no Rio de Janeiro, porque a gente ainda estava vivendo o Crivella, a gente estava entrando na pandemia, não sabia que ia entrar, já havia uma sinalização de pandemia de Covid, mas ainda não era assim, uma realidade, e aquele foi um desfile em que e todo mundo do bloco, ligado ao bloco, todo mundo que frequentou aquele bloco durante muitos anos, compreendeu que a gente estava vivendo um momento muito especial. Terminou aquele desfile com uma tempestade, mas uma tempestade. Eu consegui sair um pouquinho antes. Quando eu vi a tempestade se formando, eu estava com meu filho tem síndrome de Down, eu pensei, eu tenho que sair daqui agora, a hora é essa. Então, quando ele já estava voltando para o ponto final de encontro, e eu desci daquele carro rapidamente, aliás, eu estava no chão, subi no carro, catei o João Pedro, a acompanhante do João Pedro, que era, não é babá, porque o João já é um adulto, mas que acompanhava ele, eu catei os dois, peguei o primeiro táxi que eu vi, acho que eu fui das últimas pessoas que conseguiu pegar um táxi e fui embora. E na volta, eu vi aquela tempestade, sabia que quem estava no bloco estava ali embaixo de uma chuva estrondosa. E foi assim, um encerramento, como eles dizem, de lavar a alma, literalmente. Então, a gente chorou, a gente cantou, a gente se jogou, a gente fez uma catarse, a gente simbolizou que era tudo aquilo, sem saber o que vinha na frente. Então, o carnaval é muito isso, sabe? Eu acho que o carnaval, para quem é do carnaval, para quem gosta do carnaval, a gente consegue fazer as leituras da rua, do que está acontecendo, do tempo, tudo está ligado, tudo está junto. Falei, né, gente? Não dei nem tempo. Não, é para falar mesmo. E Rita, você faz, eu acho que foi um dos poucos que você não chegou a mencionar, mas um evento bem antes do carnaval, que para mim é um dos eventos mais importantes do carnaval, mais necessários do carnaval de rua, que é o Desenrolando Serpentina, né? Que é a chance, foi até onde a gente se conheceu ano passado pessoalmente. Sim. Mas é a chance da gente conversar, da gente trocar ideia, de debater, de às vezes conhecer pessoas que a gente conhece só de internet, ou só de vista. E eu acho, assim, fundamental. Eu acho isso... Eu amo tudo que você faz, mas ali, para mim, é o que eu fico cortando todos o... Tipo, vai ter, gente, vai ter. Não marca nada não, que marcaram o Desenrolando. E é muito simbólico, né? Porque agora vem gente do Brasil, você consegue trazer veio gente do Brasil inteiro para a gente discutir esse carnaval, como a gente falou, que cada lugar tem sua particularidade, mas todo mundo faz carnaval. Uhum. Aí, tem muitos pontos em comum, né? Quer dizer, quando a gente traz, e quando a gente promove, a gente está indo para a 18ª, né? Ou a gente está na 18ª, agora fiquei em dúvida. Acho que a gente está indo para a 18ª edição. Acho que é o projeto mais longevo que a gente faz, assim, de permanência e tudo, né? Mesmo nos anos da pandemia, nos 2 anos que não teve carnaval, que foi 20 e 21, eu nem lembro, mas a gente fez ele online, né? A gente conseguiu fazer ele online e com uma participação bastante importante e interessante. E a ideia ali, a ideia no início era a gente falar de carnaval entre nós, aqui no Rio, porque os problemas eram muitos e tal. Depois a gente começou a expandir, então era falar da gente, fazendo um paralelo com aquilo que acontecia em outras cidades, e trazendo a experiência de outros lugares para tentar fazer uma troca daquilo que pode servir, né, de parte a parte, para um, para o outro, criar redes também de distribuição desses grupos, né, que trabalham, que fazem carnaval, criar conexões. Eu venho de uma experiência profissional em que eu trabalhei com muitos festivais de cultura no Brasil todo, mas principalmente um festival na Bahia, que chamava Mercado Cultural. Eu fiz durante 12 anos toda a parte de relações institucionais e fiz toda a parte de imprensa, então trouxe jornalistas do mundo todo para poder ver, era um festival internacional muito grande.
Mas era um festival que tinha um propósito, principalmente, né, quem criou esse festival, que era Rui César, ele tinha um slogan que era juntar para espalhar, quer dizer, quando você junta para espalhar todo mundo de novo, para você fazer a circulação das coisas. Então, o Desenrolando a Serpentina, ele tem esse objetivo de reflexão, da gente pensar as questões do carnaval, encontrar pontos em comum, trocar experiências e, ao mesmo tempo, mostrar o que cada um tem e fazer essa circulação acontecer entre nós, que tem muito a ver com o meu projeto de festival também. Né? Ali no Desenrolando a Serpentina é muito mais pensamento e relacionamento e conexão. Já quando eu faço a Casa Bloco, eu já faço os encontros propriamente, quer dizer, já é a realização daquilo que a gente propõe, daquilo que eu pesquiso o ano todo. Então, o Desenrolando, ele é, sim, um evento bastante importante. Eu só acho engraçado, ele não tem uma adesão de público como se imagina, porque, no fundo, a maior parte das pessoas gosta de brincar o carnaval, mas não gosta de falar do carnaval. Né? Essa funcionalidade, a operação, interessa muito para quem é pesquisador, para quem é jornalista, para quem está ligado a políticas públicas. Então, você vai pegar um público que é um público muito característico. A gente assim, nem faz em locais de grande audiência, porque a gente já sabe que não enche. Então, historicamente, depois de fazer 18, 17 anos, a gente sabe que a gente não tem um público de mais de 200 pessoas. E assim mesmo, 200 é quando a gente tem um ano muito atípico, porque, no fundo, assim, quem quer falar de carnaval, quem quer conversar e debater carnaval, é isso, é quem tem interesses de pesquisa, interesses de gestão e por aí vai. Em compensação, shows não. Aí, quando chega na hora do show, né, que a gente põe o bloco, que a gente faz os eventos e tal, aí a gente coloca um monte de gente, vai todo mundo e tudo. Mas a discussão mesmo, ela fica em um determinado campo, e ela é muito importante. Eu acho uma pena só, a gente já pensou nisso, mas depois foi passando, que a gente não tenha transformado o material das reflexões todas num material de fato, né? A gente tentou fazer uma transcrição, gente, mas são tantas horas de conversa, a gente teria ido fazendo aos poucos, porque é um material muito rico, e a gente sempre conseguiu, na Sebastiana, trazer gente muito importante, muito importante. Nós mesmos ficamos, às vezes, muito abismados com a capacidade de atrair pessoas muito importantes, como Cláudia Leitão, a Jaguaribe, a gente sabe, assim, muitos pensadores de vários aspectos, de várias abordagens. Então, isso também é muito interessante, porque também na composição da diretoria da Sebastiana, o nosso grupo de diretores é um grupo de diretores assim, com uma formação bem plural, sabe? São pessoas assim... nós todos viemos da luta pela ditadura, né? Nós somos dessa geração de 80, alguns da geração de 70 e outros da geração de 80. Então, assim, a gente vem de um momento de mergulhos intelectuais, culturais. Então, a gente acaba tendo um corpo diretor, até hoje na Sebastiana, muito interessante. Né? Então, tem o Jorgito, que é sociólogo, eu sou jornalista, sou pesquisadora, a Andréa também é uma jornalista acadêmica, André Estevão, o Alvanísio, que é o Chazinho, ele é das letras, então ele é um redator, ele é uma pessoa que também faz projetos de museologia. Então, sabe, são pessoas que estão acostumadas com esse universo do pensamento. E aí, com isso, eu acho que a gente conseguiu ir navegando por temáticas importantes do direito à cidade, da liberdade, do uso da palavra, da liberdade de imprensa, da relação de imprensa com o carnaval, da construção de narrativas, né? E outras muitas, da questão da ecologia. Hoje a gente acha que precisa debater muito a questão do clima, os impactos do carnaval.
Tem muita coisa assim, para a gente falar, para a gente trabalhar o carnaval. E assim, carnaval disputa, né? Carnaval disputa, né, gente? Então, carnaval disputa de cidades, carnaval disputa de narrativa, é disputa de classe social. Então, onde tem campo de disputa, e que a disputa ela fica, e agora ela está bem polarizada, você sempre vai ter muito assunto e pano para manga para poder colocar esse assunto aí na pauta, né? Eu tenho muito orgulho de fazer o Desenrolando. A gente que gosta, que estuda, a gente fica sedento para poder sentar todo mundo e conversar, né? E aí chega aquela galera que chega de paraquedas na hora e fala: é carnaval, vou no Saara comprar minha roupa, que o carnaval se resolve na rua. Eu vou para a rua e pronto. Não tem noção do trabalho que é para botar aquilo na rua. E também assim da importância da dimensão simbólica, econômica, identitária, né, que o carnaval tem nesse país, para esta cidade, né? O carnaval ele é tão transversal, ele está tão dentro de tudo, e assim, ele fica parecendo apenas uma alegoria, né? Um momento alegórico e uma alegoria da cidade. E ele não é. Então, quem está no carnaval, quem mergulha no carnaval e vive o carnaval na sua pluralidade, com essa intensidade toda, sabe a importância que o carnaval tem, e é uma importância estrutural. Se tirar o carnaval da cidade do Rio de Janeiro, sim, essa cidade vai perder muita coisa, muita coisa. Então, né? E o Brasil também, né? Se a gente pegar o Brasil, eu estive em Pernambuco agora esse ano, no pré-carnaval, até fiquei lá 2 dias de carnaval, depois eu vim para o Rio, e dá para ver, sabe, quanto que aquela cidade também, as duas, né, Recife e Olinda, o estado todo também respira um carnaval, vai para a Bahia, também respira o carnaval, e pode ir para qualquer lugar, mesmo vai para o sul, né, Uruguaiana, vai para qualquer lugar. O carnaval ele tem essa dimensão identitária de uma nação, e tem muita coisa para falar de carnaval mesmo, né? Hoje, por coincidência, eu estava vendo um vídeo que o Vitor Belarte soltou dessa série que ele está fazendo, né? Uma entrevista com um ambulante indo para o Boto Marinho no final de semana. E o relato do ambulante me chamou muita atenção. A gente sabe que é quando eles fazem mais dinheiro, né? Mas que o que ele ganha a cada dia de carnaval é o que ele leva um mês completo fora do carnaval para ganhar. Então, ele falou: é quando eu pago o colégio dos meus filhos, é quando eu acerto minhas dívidas, tudo. E esse ano, né, a gente teve até a carta que vários blocos soltaram, todo mundo. Acho que foi até um ponto muito importante de início de discussão, isso, que o carnaval ainda não é tratado no Rio como deve ser tratado, porque fica ali, tem o patrocínio, tem aquilo, mas o carnaval não sei nem se eu posso falar isso, mas a prefeitura vende o carnaval e a gente que faz, quem está ali, está vendido, né? Sem ter muito direito, muito do que pleitear, muito como reclamar. É porque no Rio, assim, virou uma política meio mercantilista do carnaval, né? É diferente, por exemplo, quando você chega lá em Recife e você tem uma política de Estado para o carnaval. Ela está pré-definida, ela está estabelecida, ela muda governo, sai governo, seja lá de que tendência for, você tem já uma política de carnaval que ela é a mesma e que ela é seguida, e ai de quem não cumprir aquilo, né? Então, o carnaval em Recife, ele é verdadeiramente descentralizado, ele é totalmente custeado pelo poder público, totalmente custeado pelo poder público, tanto o Estado quanto a cidade, né, a Prefeitura de Recife, os dois poderes se dividem custeando aquilo tudo, e você vai encontrar palcos pela cidade inteira. Você tem o Marco Zero, né, que é o grande palco, ali no Recife Antigo, que é um lugar importante, mas você pode ir para qualquer uma das periferias, que você vai ter um palco, claro que não na mesma dimensão, mas você tem o palco daquele lugar. E muito interessante é que o artista que participa do Marco Zero, ele tem que fazer um dia um palco secundário. Então, quando ele é contratado, gente, milhões de desculpas, ainda estou na gripe pós-carnaval. Não, relaxa. Se quiser beber uma água...
uma coisa. Esse artista, ele não pode tocar só no Marco Zero, entendeu? Ele também toca nos palcos secundários. Então, é um contrato que ele já fecha em que aquilo está estabelecido. Então, vai tocar lá no palcão que tem a mega visibilidade, mas vai também tocar lá em outro lugar bem escondidinho para um outro público. E, ao mesmo tempo, nesses palcos de bairro, esses palcos de periferia, bairro e tal, eles priorizam os artistas locais e os blocos locais, né, as manifestações populares daquele entorno, que é uma forma de você valorizar o território, né? Então, assim, isso é muito fácil de fazer, né? Isso é uma questão de vontade política, né? Eu já conversei com o prefeito sobre isso, inclusive em momento de eleição, de pré-eleição. Assim, é muito fácil de fazer, né? Não basta dizer assim, está descentralizado. Descentralizado como? É a gente tendo que fazer? Sim, mas para a gente fazer, essa estrutura, a estrutura de apoio, ela tem que estar disseminada por toda a cidade. Ela não pode estar só em um ponto da Zona Sul ou dois, em um ponto do centro, ou 2 pontos do centro, porque eles reúnem os megablocos, que são os blocos de artista, que já têm dinheiro suficiente para poder, né, cumprir lá com isso. Então, assim, a cidade ela tem que ser olhada, não é assim, mas aqui tem bloco oficial, aqui não tem, não é isso. Aqui tem carnaval, né? Todos esses lugares têm carnaval. E um carnaval, às vezes, não oficial, que é o carnaval de vizinhança, que se junta e faz ali o seu bloco local, é um carnaval tão carnaval quanto outro qualquer. E que bom que tenha, porque também você dissemina pela cidade toda, quer dizer, você tira as grandes concentrações de apenas alguns lugares, você usa melhor essa cidade, você leva as pessoas a circularem por essa cidade, você faz uma circulação de economia nessa cidade, porque aí todo mundo ganha, né? O comércio de Madureira vai ganhar, de Oswaldo Cruz vai ganhar, do Meier vai ganhar, da Grande Tijuca vai ganhar, de Vigário Geral, que tem bloco, vai ganhar, de vários bairros, Taquara, lá na região de Jacarepaguá, Ilha do Governador. Então, você tem blocos locais em muitos pontos da cidade. Então, lá em Pernambuco, eles têm edital para maracatus e tem uma rua inteira por onde os maracatus desfilam, por onde eles passam, onde você pode sentar, tem banheiro, tem trânsito, tem isso, tem aquilo. Aí eu quero ver só maracatu. Você vai lá, você vai encontrar todos os maracatus. Eu quero ver os afoxés. Tem o dia lá dos afoxés, você vai. Não é que não tem outros lugares, mas tem uma política dedicada para aquela manifestação. Então, primeiro, tem um reconhecimento oficial de todas as manifestações. Então, assim, começa com isso, o reconhecimento. Tem um livro que foi feito pela Fundarp, que é a Fundação de Arte de Pernambuco, como se fosse a Secretaria de Cultura, né, deles lá, em que faz o mapeamento e o reconhecimento de todas as manifestações de carnaval do Estado. Então, você vai lá, você vê todos os tipos de carnaval que tem, de que regiões elas são, né, da onde é Cavalo Marinho, região, Maracatu Rural, região, Caboclinho, La Ursa, tudo. E, a partir daí, tem uma política dedicada para, depois que você reconhece, você faz uma política, então, dedicada a cada um. Então, você tem tudo na rua, com subvenção, né, com fomento do próprio Estado para os artistas. Gente, não é muito dinheiro, mas é o dinheiro que vai pagar aquele grupo, que vai pagar aquele artista, sabe? Ninguém e volta, né, Rita? Volta esse dinheiro, entendeu? As pessoas não entendem isso. É um dinheiro que volta. Então, assim, o Rio, infelizmente, hoje, e que né, tem cartas, movimentos e tudo que está crescendo muito, é exatamente isso. De quem é essa cidade, né?
quem é que pode ocupar essa cidade, como é que essa cidade tem que ser trabalhada, como é que isso tem que voltar para quem faz esse movimento acontecer, né? Minimamente, mesmo que não seja financeiramente diretamente, mas tem que ter o banheiro ali, tem que ter a estrutura, tem que ter a segurança, né? Tem que ter o aparato do poder público para poder ajudar. Se puder ter os editais, melhor ainda, que é o que a gente pede há anos. Né? Uma coisa é o patrocínio comercial. Então, tem alguns blocos que acessam o patrocínio comercial. A gente, na Sebastiana, acessa o patrocínio das empresas, porque a gente tem muitos anos. Sebastiana foi fundada em 2000, estamos com 24 anos. E um trabalho de muita permanência, com blocos que têm 40 anos. Então, né, hoje a gente tem uma relação com patrocínio, até porque a gente entrega, então o patrocinador sabe que a gente vai estar todo ano no calendário, todo ano vai ter o Carmelitas, todo ano vai ter o Simpatia, os Gigantes da Lira, a Imprensa que eu gamo, no mesmo dia, do mesmo jeito, se mantendo ali firme e forte, contra todas as adversidades, os prefeitos que não gostam, enfim, a gente vai mantendo. Mas é importante ter essa política que você vai conseguir, né, valorizar o músico, valorizar a costureira, valorizar o aderecista, valorizar o produtor, né, porque tem muita coisa por detrás do carnaval que as pessoas não enxergam. Você põe um bloco na rua, não é só chegar lá e o bloco brotou, né? Ele não brota, você tem que ter um produtor que vai licenciar, você tem todas as contratações que têm que ser feitas com antecedência, até porque você não tem tanto fornecedor assim, carro de som, instrumento, baterias, equipamentos de som, gráficas, camisetas, né? Às vezes, se você demora muito para mandar fazer camiseta, as estamparias não podem receber seu pedido. Então, tem todo um trabalho prévio e um trabalho de produção, um trabalho de legalização, um trabalho de logística que é feito antes. Né? Por isso que eu falo, a dimensão do carnaval é enorme. E a gente faz carnaval o ano inteiro, a gente trabalha o ano todo. Não só quem trabalha com oficinas, com shows, mas, assim, tem trabalho de carnaval o ano todo, né? Eu acho que tem uma coisa interessante... Perdão, Rita, desculpa. Não, desculpa eu. Não, o que eu acho interessante é que a gente está sempre envolvido com o carnaval, a gente fica o ano inteiro falando de carnaval, e as pessoas que não estão muito ligadas, mas você está falando de carnaval agora em maio? A gente fala o tempo todo, porque a gente vive esse tempo todo, entendeu? A gente está conversando de carnaval no final de fevereiro agora, então... É isso, né? As pessoas... Assim, eu vou falar para você, Rita. Quando a gente começou o podcast, né, a minha experiência é muito de carnaval de escola de samba. Eu tenho uma tradição na família de carnaval de escola de samba. Então, eu era uma pessoa leiga do carnaval de rua. A Nath tinha o bloco, mas eu conhecia superficialmente, entendeu? Então, isso que você fala, assim, eu acho que aqui no podcast a gente sempre conversa muito sobre isso. E eu acho que é isso. A gente precisa mostrar para as pessoas o quanto isso, sabe? O quanto não é só aquele, saiu o bloco, cheguei no bloco. Tem todo um trabalho, tem uma série de pessoas que trabalham que se estressam o ano inteiro, entendeu? Às vezes é tanto perrengue, é tanta coisa o ano inteiro para chegar naquele dia, né? É importante isso. Não, e para dar certo ali, porque se você pegar a escola de samba, você está num ambiente razoavelmente controlado, né? Você tem ali, né, formas de... Você controla quem entra ali. Na rua, não, você não tem controle desse público. Você pode receber 1.000 pessoas, ou 50.000 pessoas, ou 100.000 pessoas, você não sabe. E hoje, com redes sociais, WhatsApp e tal, essa comunicação é muito instantânea e traz muitas surpresas, né? Às vezes você está esperando num bloco um público pequeno, vem um mundo de gente, o contrário, você faz um bloco ali para 300.000 pessoas, aparecem 50.000, você ficou com uma operação ali sobrando. Então, carnaval de rua, ele traz esses aspectos que você não consegue controlar. E tem uma coisa que as pessoas não sabem, quem coloca um bloco na rua acaba sendo responsável de forma civil, né, por ele. Então, qualquer coisa que aconteça, qualquer acidente, né, uma pessoa que se machuque, uma pessoa que tenha, como a gente já teve,
né? E muitas vezes por culpa dela própria, sabe? Foi o caso da que a gente viveu, né? Uma pessoa num bloco, um senhor muito bêbado, a gente tirando ele queria entrar na corda do caminhão, mas é uma corda para proteger o caminhão e a bateria. Só, né? Ali a bateria ficar coesa, ele queria ir para dentro e a bateria estava na frente do caminhão. E a gente dizia, não pode ficar, o senhor tem que sair, não é seguro, não pode, o senhor não está bem, chamava a família e tirava, até que numa curva, numa virada, obviamente, ele caiu e esse caminhão pegou ele, machucou ele. E foi assim, e depois, para nós, não deu em nada, tinham muitas testemunhas e tal, mas vocês imaginam a dor de cabeça que é você se torna réu, né, para a vida toda. Então, assim, tem uma responsabilidade em fazer carnaval também, e que muitas vezes, quando a gente vai para essa discussão do carnaval que eles chamam oficial, não oficial, burocrático, não. Quando o carnaval ele toma uma dimensão, o seu bloco toma uma dimensão muito grande, você tem que ser responsável por isso, não tem jeito. Né? Enquanto você está naquela brincadeira ali de bairro, de amigos, que você, né, razoavelmente controlada, tudo bem, mas quando você tem um bloco como Simpatia, que você tem 300 mil pessoas na rua, você não pode ser leviano, sabe? Dizer assim, não, eu não vou avisar a polícia, eu não vou avisar para Sete Rio, eu não vou contar com ajuda, eu não vou colocar minha própria equipe de segurança para poder ajudar esse bloco a fluir, para poder tirar esses problemas do caminho, porque eles são muitos, né? Ambulante, eu lembro, teve uma época, hoje já não tem mais, pelo menos a gente não vê mais, pelo menos eu não tenho visto nos meus. Tinha assim, no meio do bloco, eu me lembro, vocês já devem ter visto um churrasquinho vertical, é um negócio em fogo, assim, né? Que churrasquinho grego, que eles chamam em São Paulo. Aquilo gente, um perigo, aquela multidão, aquele churrasquinho no meio do bloco, né? E sabe o que eu fico agoniada? Carrocinha de milho. Eu fico pensando naquele gás ali, naquela água quente. Não é que você não queira que a pessoa trabalhe. Claro que ela pode trabalhar, mas ela tem que trabalhar com uma margem de segurança para ela e para a gente, para todo mundo. Então, não é no meio do cortejo. Se coloca, né, na paralela, onde as pessoas vão acessar, vão chegar, o público está ali, mas não no meio, na meiuca. O bloco não anda, é perigoso, vai queimar, enfim, tem uma série de coisas. Então, assim, tem todo um aspecto de responsabilidade, de cuidado, que é preciso que a gente tome. E não é assim, eu não acho que a gente tenha que pedir autorização para desfilar, mas a gente tem que ter um diálogo com o poder público. Né? A gente tem que ter um canal de diálogo, de informação. Olha, eu vou usar essa rua, eu vou sair nesse horário, eu vou fechar o trânsito, até para aquele morador ser informado, porque não tem nada pior. A minha rua, eu moro aqui na General Glicério, tem 5 blocos na minha rua. Eu sou uma pessoa do carnaval, eu adoro carnaval. Tem uma hora que eu estou de saco cheio do carnaval na minha porta. Né? Descansar, né? É claro, eu esqueço o meu carro, entendeu? Eu não posso. Eu vou dar um exemplo. Eu cheguei, meu filho foi internado no carnaval, no pré-carnaval, com pneumonia. Eu estava em Recife, voltei. A minha preocupação, quando ele foi liberado no domingo de carnaval para voltar para casa. E o pai dele ia trazer ele para cá e eu ia chegar à viagem. E eu pensei, falei, meu Deus, tem bloco lá na rua. Como que o João vai chegar em casa? Como é que eu vou fazer? E ele não podia entrar no meio do bloco, estava muito debilitado, com a saúde bem, né, assim, e com a imunidade muito baixa. E eu ia chegar com mala, né? Mala, fantasia que eu ganhei lá, um monte de coisa. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou passar no meio do bloco? Aí você se depara exatamente com isso. Mas eu sabia que ia ter o bloco na minha rua. Então, o que eu fiz? Eu fiz toda uma organização com uma rede de apoio para que o meu filho fosse para outra casa. Eu escolhi uma passagem de que eu chegasse
num momento em que o bloco já não estaria mais aqui, porque senão não ia conseguir entrar, sabe? Então, assim, é uma questão de informação. Está lá o bloco? Está lá o bloco. Eu sei, era o laranjado. Ele vai desfilar de 9 da manhã até mais ou menos meio-dia, 1 hora para dispersão, 2 horas da tarde, a rua começa a ficar liberada. Então, a partir de 2, a gente começa a pensar de voltar para lá. Então, você também se programa com antecedência, com tudo. É justo com quem mora, é justo com quem não quer carnaval, é justo com a cidade, né? Então, é muito mais a informação do que tudo. Eu acho que essa coisa também, né, que a gente falou da gente ser responsável, eu e Miguel, a gente era diretora aqui na Tijuca do Quero Exibir Meu Longa. O último ano da gente foi o 2º ano de Crivella, então, assim, foi aquele caos, né? Aí a gente já estava meio assim com o bloco, juntou. A Sete Rio não fechou a rua, não fechou a Conde Bonfim, como tinha dito que ia fechar. Quase teve gente atropelada. Banheiro químico, para variar um pouco, não apareceu. Foram várias dessas coisas. Ali o bloco morreu, a gente ficou com medo, a gente era uma estrutura muito pequena, de amigos, a gente falou, cara, chega pra gente, não vamos mais assumir esse risco, a gente não sabe o que tá para vir pela frente, vamos só curtir. Porque não vale a pena, gente, não vai... É o risco que começa a não valer a pena. Se você não tiver apoio, infraestrutura e principalmente segurança, é um risco assim, que não vale a pena. Porque o prazer de fazer o carnaval, de brincar o carnaval, ele acaba. Passa a ser um peso na vida da gente, né? Foram as muitas vezes que eu quis parar, que eu falei, eu vou parar, porque, né, os anos do Crivella, nossa, eu disse, eu vou parar, não quero mais, é muita luta, é muito difícil, né? E coisas que não mudam. Né? Até hoje a relação com o bombeiro muito difícil, até hoje a gente tem que ficar lá pedindo, implorando pelo amor de Deus, aí só chega... Não é um evento, né? Não é um evento que a gente tem controle das coisas, quantas pessoas cabem, quantas não cabem. Uma falta de legislação adequada para poder suprir aí a necessidade de uma segurança para o carnaval. Então, usa a única legislação que existe, são normas técnicas que se aplicam a eventos e não a carnaval de rua. Então, fica uma coisa inexequível, por mais que você queira, gente que faz carnaval não vai conseguir fazer, executar. Então, assim, também não é o caso. Só no monobloco a gente botou 20 ambulâncias. 20 ambulâncias não faz sentido, entendeu? Não faz sentido, não tem 20 ambulâncias, não tem como acompanhar o bloco, não tem como, não tem o que fazer. Teria que ter postos de saúde ou posicionamento para ambulâncias de forma que as pessoas pudessem ser atendidas. Não é só isso, assim, coloca aí 20 ambulâncias, mas coloca aí como, companheiro? Faz o que com isso? A gente foi lá, a gente falou lá com o Major, mas a gente faz o que com essas 20 ambulâncias? Vão custar uma fortuna. Nós botamos 10, a Secretaria de Saúde botou 10. A gente faz o que com essas 10 que a gente vai contratar? Bota onde? Vai atrás? Ninguém acessa. Vai na frente? Põe qual rua? Faz o que? Entende? Nem uma consultoria para poder dizer assim, olha, você vai botar 10 ambulâncias, vai botar nesses lugares. Não, faltavam. A gente chegou lá, o monobloco sai no domingo, nós chegamos lá porque eles queriam, eram 2 da tarde, para poder fechar já o bombeiro. A gente contratou, porque tinha que contratar, virou uma exigência. Gente, 10 ambulâncias jogadas no lixo, porque não tinham o que fazer. Então, elas ficaram vindo atrás do bloco, provavelmente ninguém sabia que tinha aquilo tudo. Então, assim, não é que a gente não queira fazer, é que está inadequado. A forma não está boa, está nas coxas, sabe? Faz aí o que tem, cobra aí qualquer coisa. Por quê? Porque ninguém quer falar de carnaval. Só vai falar de carnaval quando chegar fevereiro. Aí não dá tempo de fazer lei, aí não dá tempo de mudar a norma. Aí continua com o mesmo problema. Porque para fazer lei, para mudar a lei, para fazer norma técnica, você tem que ter 1 ano para poder votar. Então, assim, esse deadline, esse tempo entre você falar de carnaval, discutir carnaval,
preparar o carnaval, ele não é real, porque as pessoas acham, diferente das escolas de samba, que já foi internalizado, que elas começam muito cedo, que os blocos não. Parece uma coisa assim que brota, que surge de repente do nada. E não é. Né? E anos tentando mudar isso. Muito chato, muito cansativo. Né? Se vocês me perguntarem, você vê alguma luz no fim do túnel? Nenhuma. Eu acho que já podia ter mudado. Esse, por exemplo, Eduardo Paes é um prefeito, terceira gestão dele, com carnaval de rua. Já podia ter mudado. Vai para a quarta? Vai mudar na quarta? Será? Vamos esperar. Né? Eu mesma mandei recado para ele. Sim, vamos mudar? Dá tempo? Vamos fazer? Né? Vários deputados procuraram a gente para poder tentar fazer uma lei de carnaval. Aí a gente vê que é eleitoreiro, que não anda, um monte de gente que não entende nada. Aí faz umas audiências públicas muito mal conduzidas, aí o tema se perde, aí a gente vai na primeira, não volta nunca mais, porque sabe que aquilo não vai passar daquilo, não monta um grupo de trabalho sério, porque aí tem que ter grupo de trabalho. Né? Tem que ter grupo de trabalho sério, de quem entende, de quem sabe, de quem vive aquilo. Não adianta só quem quer falar, sabe? Assim, tá bom, mas você conhece, você tem alguma coisa para acrescentar? Porque senão fica essa falácia que não acontece, que a gente não anda, e aí nada muda. Então, eu não vejo muita saída, não. Acho que vai ter que mudar muito aqui o governo, muita coisa para ter uma mudança real, né? Não sei. E gente que goste e acredite de verdade, né? Porque eu vejo muito pais alucinado pela escola de samba, porque eu acho legal, uma galera mas olhando para o carnaval de rua, meio assim, tá aí, vem de lá que eles vão fazer alguma coisa para eles. É porque eles sabem que, no fundo, a gente faz, né? A gente faz, o carnaval, ele acontece porque quem faz carnaval de rua ama carnaval de rua, então a gente faz. A gente não faz, primeiro, para ganhar dinheiro. Segundo, a gente não faz para eleição, ou para política, ou para qualquer outra coisa. A gente faz porque a gente gosta. Independente se é o Crivella, se é o Paes, qualquer um. E a gente vai continuar fazendo porque a gente gosta. Então, partindo dessa premissa, e é engraçado, porque parece que o espírito de Momo ele é pacífico, né? E ele é, porque você vê, dá certo, chega na hora, dá certo. Né? E aí o prefeito comemora 8 milhões de pessoas na rua, 5 bilhões de reais injetados na economia, um carnaval incrível, fabuloso. Quem fez o carnaval, gente? A gente. Quem fez é a gente, que tem o bloco, que vai lá, que mete a cara, né? que arca com essa responsabilidade de, vamos lá, vamos fazer. Né? Nós somos todos cidadãos, foliões, anônimos, né? Que fazemos uma massa humana, e essa massa que vai fazendo. Independente se é partido de direita, de esquerda, se tem campanha, isso não é, a gente vai fazer. A gente não quer saber, a gente quer fazer. Essa rua é nossa, essa rua é nossa. E a gente não consegue se desvincular. Eu acabei o bloco, eu não, né? A galera acabou o bloco, eu fui para o BH e esse ano resolvi, por causa do podcast, ano passado, fazer a oficina do Sargento Pimenta. Mas fazer assim, vou fazer a oficina que eu vou lá e toco. Pergunta, já estou fazendo documentário sobre a oficina do sargento, me metendo, ajudando os meninos, porque a gente gosta tanto que a gente quer ajudar, a gente quer fazer, mesmo quando a gente não está diretamente ligado. E esse que você falou, eles confiam nisso e sabem que no final vai todo mundo ajudar e vai dar certo. Porque ajuda, porque é isso, porque bloco é coletivo, bloco é grupo de amigos, é coletivo, é um dando a mão para o outro, né? É fazendo junto, só tem graça, só tem sentido assim. Então, tá na essência do que é bloco, do que é... E é por isso que dá certo, né? E é por isso que eu acho que o prefeito deixa, né? Porque sabe que no fundo vai dar certo. Então, deixa, vai indo, a gente vai fazendo. É claro que tem um monte de banheiro químico, mas não é suficiente. Quer dizer, tem um modelo que, de verdade, de fato, ele precisa ser revisto, repensado, porque ele foi um modelo criado em 2009. E se a gente pensar do carnaval de 2009 para 2024, já mudou muito. Então, assim, era um modelo que ele vinha como uma novidade para atender
algumas necessidades daquela época. E depois, nunca mais ele foi revisto, que é o que a gente tem pedido, né? Vamos rever o modelo, vamos trabalhar no modelo novo, vamos criar um marco regulatório do carnaval, que, assim, depois de muitas audiências, tem um texto pronto. Eu nem acho que ele está pronto para ser votado, não. Ele tem que ser mais bem trabalhado, mas ele tem que voltar, ele tem que continuar. Mas isso tem que sair um dia, né? A gente tem que sair desse lugar que não vai, que não avança, porque na hora que tiver, vai ser igual Recife. Recife tem, Salvador tem, Olinda tem. Então, está lá, no marco regulatório, o que é competência do Estado, do poder público, o que é competência do bloco, as linhas de fomento obrigatórias para os artistas, os patrimônios vivos que são reconhecidos em vida, não espera morrer para depois fazer, né, praça, busto em praça, não. Vamos reconhecer em vida essas pessoas. Então, assim, é uma política de fato, de verdade. E aí não é política de governo, é uma política de Estado. Mude o governo que for, ela está lá para ser executada. Ela está lá para ser executada, porque é o que interessa à sociedade, não o partido, não a corrente política e tal. Então, né, é isso. Nessa coisa de descentralização, vocês do Sebastiana, a última entrada de blocos, né? Ano passado ainda. A gente passa o carnaval, a gente fica meio perdido de que ano tá. A entrada do Super Bacana, assim, não é só por serem meus amigos, mas eu amei o Super Bacana ter entrado, por estar com um bloco da Zona Norte, né? Ter saído um pouquinho daquele eixo centro, Zona Sul, e um bloco menor. Eu achei que, assim, foi muito legal essa entrada, achei que para o bloco também, principalmente. Queria te perguntar como é que vocês vocês do Sebastiana decidiram também para essa entrada desses 5 novos blocos, que foram blocos com modelos muito diferentes, né? Fanfarra, o bloco da Zona Norte menor, o monobloco que leva o nome do Rio para muitos lugares, o mega bloco. Como é que foi isso? Esse processo interno de vocês foi muita treta? Eu preciso pontuar assim, o Super Bacana, ele veio não porque ele é da Zona Norte, não é porque também tem uma questão. A gente é uma associação de blocos da Zona Sul e do Centro, né? Quando nós fundamos... É por isso que me chamou a atenção ele comprado, depois de Leitolino, principalmente. É porque nós, assim, já éramos naquele tempo, um grupo de amigos. Então, quando a gente fundou a Sebastiana, a gente fundou como um grupo de amigos que um ia para o bloco do outro, né? E tinha bloco na Zona Norte, mas eram poucos. Eles tinham meio que parado, né? Mesmo os blocos, assim como Cacique de Ramos, que são blocos de empolgação, blocos de embalo, que é um outro tipo de bloco, eles também estavam num declínio. Então, quando a gente se juntou porque a gente era amigo e houve ali um interesse, uma sinergia. Depois vieram outras associações mais de território. Então, por exemplo, tem uma associação que ela responde ali pela Grande Tijuca, que é a Carnofolia. Você vai ter uma que responde pela Barra. Tinha uma, antigamente, que ela parou, que se colocava como da Zona Norte, que era a Zona B, né? Mas que eu não consegui expandir muito sua atuação para além ali do Timoneiros, ficou muito restrito e tal. Tem a do centro, tem mais de uma no centro, então acabou que foi acontecendo o surgimento de outras ligas. Também porque a gente incentivou, porque todo mundo queria entrar na Sebastiana e a gente não queria. A gente não queria porque a gente queria continuar sendo uma coisa pequena, com afinidades de interesse e de pensamento. E a gente sabia que se a gente abrisse e transformasse assim, vamos ser a Superliga de todos os blocos do Rio de Janeiro, a gente ia se afastar daquilo que a gente acreditava, que, na verdade, é uma atuação mais política da Sebastiana, né? E para você ter uma atuação mais política, você tem que dialogar com quem pensa como você. Não dá para fazer política com o outro lado, né? Com o inimigo. Então, a gente, dentro da Sebastiana, as pessoas têm a mesma ideologia.
E aí, quando os nossos blocos começaram a parar, né, o Escravos, o Bloco de Segunda, depois a Ansiedade, a gente falou assim, nossa, a gente também está precisando renovar. E a gente já sabe que tem blocos nossos assim que já estão querendo parar. O pessoal já está ficando cansado, saco cheio. E é natural mesmo, né? É natural que isso aconteça. Então, a gente começou a pensar numa renovação. E, ao pensar na renovação, a gente começou a pensar nas linguagens também. Então, por exemplo, assim, é preciso trazer fanfarra, porque é uma nova linguagem, uma linguagem que renova o público, que renova a forma de fazer carnaval. Então, quem que a gente gostaria de ter junto com a gente? E aí, como também a gente mantém esses laços de amizade, e a gente não queria perder os laços de amizade, então o Super Bacana, ele tem uma ligação de amizade por causa do Barbas, porque o Barbas e o Super Bacana são músicos, né, amigos que se tocam entre eles, que estão juntos. Então, naturalmente, e tem toda uma questão ligada à musicalidade da Tropicália, tem muito a ver com a nossa geração. Então, sabe, você encontra, quando você encontra sentido, né, naquilo. Então, veio o Super, o 442, que é o bloco mais jovem de todos, ele vem como uma derivação do próprio virtual, que era o nosso bloco mais jovem. Então, o virtual já não era mais um jovem, né? Ele já era um jovem de 20 anos, de 23 anos, sei lá. Aí, como bloco... Já está nos 30 mais, quase. Como bloco já não é jovem, né? Um bloco de 23 anos já não é mais jovem. E aí, já o virtual tem 5 anos, mas são músicos ligados ao virtual. Então, meio que assim, que foi vindo assim, né? O monobloco, porque a gente... Sou muito amiga do Pedro Luiz, né? E o monobloco também tem um trabalho de oficinas ao longo do ano, tem um trabalho de pesquisa musical. O Pedro também é uma pessoa que milita no mesmo campo ideológico da gente, né? Está ali no campo da esquerda, então é amigo, a gente dialoga, pensa como a gente pensa, e aí a gente queria também ter um bloco maior, né? Para poder ter uma representação importante. Então, assim, tem várias formas dos blocos se aproximarem, virem para Sebastião, mas necessariamente passa por relações de amizade, tem que passar. Ter relações de amizade uma ideologia igual, né? Tem que estar no mesmo campo ideológico, senão não vai dar certo. Nós, na Sebastião, a gente não está junto para buscar patrocínio, ainda que ele venha, é muito bem-vindo, mas o nosso mote, o que nos move não é isso, é a atuação política, é a atuação de reflexão, de pensamento, de construção, de memória, de construção de memória. Então, assim, tem que ser pessoas que pensam como a gente. E aí, o bloco ele tem que ter permanência, não pode ser um bloco... Tem gente que diz assim, começamos ele agora. Ou está muito desvinculado daquilo que a gente tem como os nossos parâmetros. Então, é isso. João Marcelo, do Fogo e Paixão, já me deu o spoiler que as reuniões são ótimas. Do Sebastião. São. As reuniões são um capítulo à parte, são uma delícia. São muito engraçadas e tem muito debate. Às vezes tem briga verbal, mas se não tiver assim, briga, não tem graça. De opinião, né? Não acho, não sei o quê. E é muito engraçado. E todo mundo tem muita personalidade, e todo mundo acha muita coisa, e todo mundo tem muita opinião. Então, assim, elas são reuniões muito interessantes, né? A TV Globo até foi lá gravar uma reunião nossa, ficou curiosa e gravou, e foi uma matéria, né? Que dá como que evolui essa conversa toda, e foi bem interessante. Mas, por exemplo... Gente de humanas juntas, a gente que é de humanas gosta de falar. Hã? É muita gente de humanas juntas, a gente gosta de falar. Então, e assim, o que a gente tem que é o médico, que é o João Aveleira, que é do Sovaco, ainda assim, o João é lá, cria do Posto 9, me manda com o pessoal do cinema,
com o Chacal, o pessoal da poesia. Então, é aquela turma do Jardim Botânico ali das artes, entendeu? Então, o João é aquele médico fora da trincheira também, né? E mesmo o Ricardo, que era um engenheiro, assim, e que era quem faz, né, quem faz as nossas planilhas, quem cuida da nossa parte mais matemática, divisão e tal. Mesmo o Ricardo é um poeta, Ricardo ele é um compositor, então todo mundo tem uma veia de humanas, de arte, né? Não tem ninguém ali que seja só assim, sou um produtor, vamos lá, qual é o marketing, qual é o negócio. Então, a gente tem esse, né? Mesmo eu, por exemplo, eu tenho essa formação do marketing, do negócio, da comunicação, porque eu venho de agência, então eu tenho esse olhar do marketing propriamente, e da comunicação, principalmente da comunicação, da construção de narrativa e tal. Então, assim, acaba sendo uma mistura muito interessante o nosso grupo. Acho que foi isso que deu certo, acho que isso que fez com que a Sebastiana se tornasse o que se tornou, né, reconhecida. Acho que tem uma atuação assim, muito séria nossa, de grupo, acho que tem. Estou aí nessa liderança há 20 anos já, e sou uma apaixonada por esse carnaval, né? Manifesto, é declarado, não é fake, todo mundo que me conhece sabe, é legítimo, sobe, a paixão sobe esse negócio. Quem casou comigo também sabe. Sabia que para ficar casado comigo eu ia ter que gostar do carnaval. Se não gostasse, no mínimo teria que me acompanhar no carnaval, né? E é isso. Então. É a primeira pergunta que eu faço quando conheço alguém. A primeira em quem votou, que eu acho que já dá até uma deixa para outra. E a outra é, você gosta de carnaval? Porque se não gostar, não vai rolar, não. No mínimo tem que respeitar o seu gosto pelo carnaval. Não pode ter ciúme, não pode competir com esse carnaval, né? Tem que entender essa relação. É isso. E eu tenho a sorte de ter um filho que ama carnaval, né? O outro gosta, mas não gosta tanto. É mais do business. Mas o João Pedro ama carnaval. Ai de mim se eu não levar ele para os blocos que eu vou. Ele fica profundamente magoado, doente, chateado. Então, ele é meu mascote, vai comigo para tudo. Todo mundo já conhece ele também. Eu amei quando eu cheguei na Casa Bloco receber o lequezinho do Sidney Magal dele, assim, achei muito legal aquilo. Trabalhando. E ele tá ali participando. E aí foi também, eu vou furar a Gabi, encerrar, mas eu vou só falar uma coisa da Casa Bloco. Eu fiquei muito feliz de ver a Casa Bloco como foi esse ano, um festival de verdade, né? E uma coisa que eu tenho que te dar parabéns em pé, assim, Rita, é que você lembrou que as pessoas gostam de sentar, que não ficam em pé o tempo inteiro. Gente, amei. Estava falando para eles aqui no início, falei, foi ótimo, que os shows eram ótimos. E entre um show e um outro a gente podia sentar, comer tranquilo, depois voltava para o show. Eu não suporto festival porque eu sou uma idosa, assim, tipo, tenho preguiça de ficar em pé, de ficar andando. Falei, encontrei o meu festival. Porque é o assunto que eu gosto, com lugar para sentar, com lugar para comer sem fila, foi muito bom. A gente faz questão, no Casa Bloco, é isso, de ter o conforto que o carnaval não tem, né? Porque o carnaval de rua, ele tem o que é bom nele é outra coisa, né? Menos o conforto. Você não vai beber uma cerveja gelada, você não vai no banheiro bom, você não vai sentar, você não vai descansar, você tem que andar muito, enfim. Mas ele tem outros aspectos que são, né, muito interessantes. Mas ali na Casa Bloco, a ideia é essa. É o carnaval, mas é o carnaval também que você também consegue sentar, né? Que você consegue conversar, que você consegue comprar fantasia, que você consegue se alimentar bem e que você vai... Isso eu faço questão, que você vai num banheiro muito decente, muito bom, porque não tem nada pior do que banheiro químico, nada pior do que o inferno do banheiro químico. A gente já sabe, banheiro químico não é a solução para o carnaval de rua, porque depois de 2 horas ele não presta mais. E não tem como fazer manutenção. Só quando você monta aquelas ilhas de banheiro, aí dá para fazer. Mas quando você espalha pela cidade toda, não tem como fazer, porque tem que recolher o banheiro, levar o banheiro para algum lugar, esvaziar o banheiro, enfim, tem toda uma questão. Então, assim, o banheiro químico,
que todo mundo acha que a solução não é. A solução seria ter banheiro público construído para uma cidade turística e também essas ilhas de banheiro que elas aproveitam os esgotos da própria cidade, né? Então, também tem solução para os banheiros. Banheiro químico tem que ser uma coisa para bloco muito pequeno, sabe? Não é para blocão, não é a solução para esses blocos gigantescos, porque logo depois você não pode usar mais esse banheiro, então não dá, né? Aí não tem onde ir ao banheiro, é complicado, né? Esse é um problema do carnaval, né? Mas não é um problema da Casa Bloco. Nem um pouco. Eu digo que o carnaval é a época do ano que eu escolho para passar perrengue. Pronto, passo no carnaval. Depois eu posso. Eu nem xixi na rua eu posso fazer mais, porque hoje eu sou uma pessoa pública, já pensou, Rita Fernandes pega flagrada, porque todo mundo faz, né? Chega uma hora no meio do carro, lá, 2 carros, faz aquela barreirinha de canga, sei lá o quê, mas nem isso, olha, a Fulian hoje. Eu morro de medo de sair a minha foto no jornal. Assim, quando sai aquela foto de você dar o azar de ser sua, aí me trava. Para mim é impensável, não tem como. Hoje eu tenho que. Aí eu seguro a onda, bebo pouco, sabe? Deixo para beber depois, quando eu vou para um bar, porque senão são as limitações. Ou então, assim, quando eu vou para um bloco, que o caminhão tem um banheiro, que às vezes também não é muito bom, mas pelo menos dá para você ir ali, né? O Simpatia tem, parece que o Gamo tem. Então, a gente pelo menos tem um banheiro ali que nos atende, né? A gente está trabalhando. Ou então, quando bota esse ano lá no Sargentos, o pessoal botou um banheiro que era tipo aqueles containers de circo, aqueles motorhomes de circo, com ar-condicionado, com climatizador. Eu fiquei apaixonada. Falei, pô, gente, é até difícil voltar a tocar depois que a gente vem aqui fazer um xixi no ar-condicionado. Pois é. Naquele palco lá foi 55 graus a sensação térmica, até enfraquecia. Olha, gente, o papo tá bom, a conversa tá boa, Rita, mas nós chegamos no nosso momento, né, finalzinho do episódio, né, que é o momento, eu vou ser sincera, eu te respondi todas as perguntas, mas essa eu não conto para ninguém que vem aqui, eu gosto do momento surpresa. A gente vai entrar na nossa terapia de carnaval. Você vai respirar fundo e vai dizer para a gente o que o carnaval representa na tua vida. Mas eu tenho desconfiança dessa resposta, mas eu quero que você diga para a gente o que o carnaval representa na tua vida. O carnaval, tirando meus filhos, é a coisa mais importante da minha vida, né? Ele representa, assim, carnaval é a minha essência. Eu sou festa, né? Sou uma pessoa de festa, sempre fui. Eu gosto de festa, gosto de fazer festa. E, assim, o carnaval, ele me move de uma maneira que eu não consigo explicar. Então, ele está tão dentro do que eu sou, ele é tão o que eu sou tão carnaval, que a importância dele é total. Eu acho que se eu tirar o carnaval da minha vida completamente, eu posso diminuir o ritmo e tal, mas se eu tirar o carnaval completamente da minha vida, eu acho que eu não sobrevivo. Então, eu fiz E, assim, para mim, assim, ele é a tradução da minha inocência, da minha fantasia, do meu romantismo, da minha poesia. Então, o carnaval na minha vida é minha poesia, sabe? Eu acho que sim, é por isso que o resto é labuta, né? O ano todo é labuta, é matar um leão a cada dia, né? Que a gente tem que seguir. A vida não é simples, não é fácil. Mas o carnaval é quando eu consigo viver em estado de poesia. Olha isso. Estava anotando a sua resposta, porque eu adorei, assim, eu viro a terapeuta, sabe? Eu, anoto no caderninho, entendeu? Depois eu te mando por DM análise da sessão. Rita, obrigada. Obrigada a você. Obrigada pelo papo, a gente adorou. E o seu momento final é o nosso momento beijo Sandy Júnior, que você manda beijo para quem você quiser. Não tem demorado tanto, mas durante o carnaval é impossível fazer podcast, é impossível fazer qualquer coisa que não seja correr atrás das coisas do carnaval. Então, obrigada, um grande beijo, está aí. Se vocês precisarem, estou sempre à disposição. Vamos fazer o Desenrolando a Serpentina, eu vou fazer Casa Bloco em 2025.
Estaremos isso lá. aí. Estaremos lá. Rita, obrigada. Beijo, gente. Rita, a gente amou o papo e ó, a gente tem que dar continuidade porque um episódio só é muito pequeno para tudo que a gente tem para falar, né, Gabi? Com certeza. Tem que ter parte 2, parte 3, entendeu? Para conversar bastante, que a gente gosta mesmo de conversar de carnaval. Rita, obrigada, hein? É isso, galera. A gente se vê semana que vem. E na semana que vem a gente já vai estar conversando, tá explanando todos os nossos convidados do programa do Santo Remédio, né? Mas botem aí na agenda. Não se esqueçam, dia 19, 8 horas, Santo Remédio, na rua Barão de Mesquita, aqui no Grajaú. Gente, então anotem aí e a gente se vê na semana que vem. Beijão! Beijo!